poderoso. Amém? Glória a Deus. Você está aí? Glória a Deus. Queria que você já abrisse aí a sua Bíblia no livro de Tito. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Aleluias. Te louvamos, Jesus, Tu és bom, todo tempo Tu és bom. Livro de Tito, Tito capítulo 1, versículo 5. Todo mundo achou? Diz amém. Vamos orar antes? Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, somos muito gratos por mais uma noite aqui na tua presença, Jesus. Pai, ó Deus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, fala conosco, porque nós necessitamos de ouvir a tua voz. Eis aqui a tua noiva, a tua igreja. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco de uma forma extraordinária, Deus. Que o nosso coração esteja aberto e sedento para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tito capítulo 1, versículo 5 diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa obra, para que pusessens, aliás, deixa eu repetir, perdão, queridos. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Amém? Querido, se tivesse um título para essa mensagem, seria assim: coloque a casa em ordem. Amém? Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar bem assim: meu irmão, coloca a casa em ordem. Ele não acreditou, não. Usa aí o seu dedo de profeta e fala assim: meu irmão, vamos lá, coloca a casa em ordem, irmão. Dá trabalho colocar a casa em ordem, não dá, gente? Algumas pessoas aqui que eu não, assim, eu sou difícil. Cadê minha esposa? Está aí? Minha esposa está ali, minha esposa. É baixinha, quase não dá para ver, mas é linda, né, gente? Jesus fala que linda demais. Linda. Eu orei muito, ela orou pouco, né? Colocaram. Você meu filho. Meu camisa 10 do time ali, ó, tá vendo? Cara, colocar a casa em ordem dá trabalho. Eu não sei vocês, mas por isso que eu perguntei onde estava minha esposa. Eu não sou muito de arrumar a casa, não. Mas pensa no cara que quando vai arrumar a casa, gosta de dar aquela geral. Você também, Lohan? É assim? Sim, pastor. E dá trabalho, cara. As donas de casa. É isso aí, amor, né? A gente não gosta de arrumar, não, mas a gente gosta dela arrumada. E deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo de Deus também gosta da casa arrumada. Então por isso que nessa noite ele está falando: queridos, coloquem a casa em ordem. Então dá trabalho. Organizar uma casa, fazer uma faxina numa casa dá muito trabalho. Eu não tenho muito jeito com limpeza e quando eu vou limpar o banheiro eu pego muito produto.
E quando eu jogo na parede, eu não sei, eu nem sei o nome daqueles negócios. É um negócio, um produto forte que usa, que joga na parede, que deixa clarinho. Glória, isso. Eu passo, Gilson, e começa a passar mal, cara. Aí minha esposa falou, mas você jogou pouquinho? Eu falei, quase o litro todo. Mas fica limpinho, cara, o banheiro. Não tem jeito, cara. Entendeu, Júnior? Fica top. Porque eu sou detalhista, eu gosto de limpar ali os rejuntos, pegar a escovinha e ficar. Mas dá trabalho, colocar a casa em ordem, dá trabalho. E depois de uma reforma, então, nem se fala, né? Você vai colocar a casa em ordem, você tem uma visão de melhorar o banheiro, de colocar ali, ó. A Érica está falando, ó, vamos embora disso, vamos colocar a casa em ordem. A Érica. Quando você tem assim um sonho de construir, de reformar a cozinha, de melhorar ali a sua casa, você tem uma visão de como a sua casa pode ficar melhor. E aí quando você vai, investe, junta um dinheiro e começa a trabalhar para trocar ali o piso, colocar um armário bacana. Mas aí quando o pedreiro começa a passar a maquita, sobra aquele poeirão. Mas o prazeroso disso tudo é no final. Eu fui na casa de alguém essa semana, e aí estava em reforma lá, e assim, no final de tudo, ela limpando tudo com muito suor, mas ela contemplando a beleza daquilo que estava pronto, falou, nossa, como que ficou bonito, mas deu trabalho. Por quê? Para colocar a casa em ordem, cara, dá trabalho. E quando a gente, eu não sei vocês, né, tem pessoas assim que tem um toque, né? Eu gosto muito de quando alguém chega e se oferece, que eu não gosto de fazer nada sozinho, eu gosto de fazer junto com alguém. Quando alguém se oferece para me ajudar, e é muito bom, que eu gosto de fazer em companhia e junto. E é bacana porque assim, tem pessoas, eu conheço uma pessoa que ela adora ajudar, mas é da personalidade dela começar a trocar as coisas de lugar. Já percebeu? Tem alguém que vai te ajudar, né? E aí quando ela começa a te ajudar, no final ela quer trocar a televisão de lugar. Lá em casa, na casa da minha mãe, eu fui criado, né, com a minha mãe, e assim, era muito bacana, porque antes do mês terminar, ela já estava mudando tudo de lugar. A televisão estava nessa parede. Queridos, eu aprendi a mexer com furadeira, furar a parede, com martelo, foi com a minha mãe, porque a mamãe, ela queria trocar tudo de lugar, no mínimo assim, 2 vezes no mês. Sofá, parede, a sala do sofá, a sala queria ir para o quarto, depois trocava de novo porque ela enjoava. Ela gostava de trocar as coisas de lugar. Por consequência, eu não gosto muito de trocar nada de lugar não, cara. Deixa tudo quietinho. Porque eu falo o seguinte com o Daiane, eu dou uma geral na casa, deixa tudo no mesmo lugar, porque dá menos trabalho, entendeu? Não fica inventando de trocar coisas de lugar não, gente. Fica tudo no mesmo lugar e fica tranquilo. Mas é engraçado que tem pessoas que realmente não gostam que troca de lugar. Por exemplo, né, se trocar lá o abajur de lugar do seu quarto, fala, meu Deus, por que trocou? Parece que está faltando alguma coisa, né? E é engraçado porque muitas pessoas gostam de nos ajudar. Elas veem, percebem, né, o que está de errado na casa do meu irmão, mas tem dificuldade de ver o que está de errado na própria casa. Já percebeu isso? Eu tenho muita facilidade de ver o que está de errado na casa do meu irmão, mas eu tenho muita dificuldade, aliás, tenho muita facilidade de ver o que está errado na casa do meu irmão, mas muita dificuldade de enxergar o que está errado na minha própria casa. E o que nós acabamos de ler? Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses pôr em ordem todas as coisas
que ainda restam. Então, queridos, o que eu venho falar com você aqui é sobre coloque a casa em ordem. Dá muito trabalho, mas toda reforma ela é prazerosa. Dá muito trabalho, causa muita poeira. Você tem muita dificuldade porque você tem uma visão daquilo. Sabe, quando você compra a sua casa, né? Quando você tem um sonho, você sonha e almeja ter ali a sua casinha, o seu cantinho. E você almeja e sonha em ter aquele cantinho da sua cara, do seu jeito. Mas só que é o seguinte, dá trabalho, porque você vai ter que quebrar a parede, vai ter que reformar, vai ter que sair para comprar as coisas. Mas só que no final, quando você limpa tudo, quando você vê o trabalho que você teve, quando você olha para tudo aquilo, você fala, meu Deus, que bênção, glória a Deus. E agora você pode desfrutar da reforma, né? Daquilo que você fez, porque você colocou um cômodo ou uma parte da casa em ordem. Eu gosto muito dessa área de arquitetura, né? Dessa parte de dentro de casa. Obrigado, Ju, show de bola. Eu gosto muito dessa parte, né? E o Espírito de Deus ficou falando comigo sobre isso, sobre colocar a casa em ordem. Em Efésios, a palavra de Deus fala que nós temos que ter uma visão. Diga para o teu irmão, queridos, tenha uma visão. Fala aí para o teu irmão. Fala assim, meu irmão, você tem uma visão? Na Bíblia, a carta de Efésios, em que Paulo fala como organizar algumas coisas, ela não é uma carta de correção, e sim uma carta modelo, que nos mostra aquilo que Deus sonha para a igreja e para a nossa vida. Ele deseja que tudo esteja em ordem, a começar pela nossa visão. Primeira coisa, querido, para você colocar a casa em ordem, você precisa ter uma visão do que Deus quer para você. Quantos aqui, queridos, sonham em colocar a casa? Você não gosta de um ambiente arrumado, limpinho? Quem gosta? É bom, não é? Quem gosta de fazer um churrasco e chamar alguém? Deixa eu ver aqui, porque você vai me convidar. Espera aí, levantou a mão, eu vou. Aí nessa semana você vai receber um WhatsApp, tá bom, meu irmão? Mas é tão prazeroso quando a gente olha aquele ambiente e fala assim, nossa, eu sonhava tanto em ter um quadro do Atlético Mineiro aqui. Eu sou São Paulino, tá? Desculpa aí os flamenguistas. Minha esposa é flamenguista, dá uma briga, rapaz, no jogo lá. Ela não sabe quem é o time do Flamengo, mas ela quer torcer contra o São Paulo, entendeu? Mas quando você pensa na reforma, você pensa em reformar algo na sua casa, o que você faz? A primeira coisa é você ter uma visão do que você quer mexer. E a palavra que nós lemos em Tito é: Deus nos escolheu para que nós possamos pôr em ordem todas as coisas. Então, querido, não é sobre o que Deus te dá, é sobre o que você vai fazer com o que Deus te dá. Se você tem uma visão do que Deus tem para fazer através de você e apesar de você, porque Deus te colocou aqui, Deus te levantou lá na sua casa para que você coloque em ordem todas as coisas. Por isso, se levanta, começa a trabalhar, começa a faxinar, porque vai dar trabalho. Eu lembro muito de uma camisa, muito tempo atrás, eu não vou lembrar, mas assim, atrás pastor Edu acho que vai lembrar disso. É assim, estamos em obra, e eu acho que atrás assim, estou em obra, e na frente está escrito assim, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Então eu oro, querido, para que nessa noite você entenda que você é casa, você é templo do Espírito Santo. E se você veio nessa noite, o Senhor quer falar com você que você precisa colocar a casa em ordem. Aí você fala, poxa, pastor, lá na minha casa Deus começou por mim. Glória a Deus por isso, porque Deus sempre começa com os piorzinhos.
Mas por que isso, pastor? É para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Porque como as pessoas vão olhar para você e falar bem assim, meu Deus, tinha tudo para dar errado, e ela está casada, ele está casado, eles têm uma família restituída, eles têm um lar abençoado, como isso pode acontecer? Eu sei de onde eles vieram. Mas Deus te escolheu antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe. Talvez você não sabia para onde você estava indo, mas Deus sempre teve uma visão sobre você. Deus sempre teve um projeto sobre a tua vida. Era por isso que quando você estava lá, perdido, sem saber para onde ir, Deus sempre te encontrava. Deus sempre levantava alguém e falava, meu Deus, cara, por mais que você esteja aqui, mas você é diferente. Deus tem algo, cara, grandioso para fazer na sua vida, mas é necessário que você se levante e comece a trabalhar, porque dá trabalho colocar a casa em ordem. E nós estamos no ano do extraordinário. É tempo de nós vivermos o extraordinário de Deus, e para isso nós precisamos colocar a casa em ordem. A carta de Efésios, capítulo 3, versículo 21, diz assim, está aí? Obrigado, rapaz, vocês são excelentes, hein, cara? Rapaz, lê comigo. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. E algumas versões dizem para todos sempre. Amém. A visão que precisa ser restaurada em nós é a visão de que quem nós somos. Normalmente, quando perguntamos a alguém por que ele trabalha, ele responde, é para ganhar dinheiro, é para comprar comida e roupa. E se continuarmos perguntando, para que você quer comida e roupa? Para ter saúde. Para que você, e a gente pergunta, né, para que você quer saúde? Para trabalhar. Percebe que é um ciclo? Por que você quer dinheiro? Não, eu preciso de dinheiro para comprar comida, para trabalhar. Não que esteja errado, tá, querido? Mas se você não tem uma visão clara de quem você é em Cristo Jesus, para onde você está indo, aquilo se torna um ciclo vicioso. Não que Deus não quer te dar, Ele quer te dar. Mas Ele quer que a gente vá além. É muito mais, sabe, do que trabalhar, é muito mais do que ganhar dinheiro, é muito mais do que ter roupa, é nós vivermos para a glória de Deus. Tem um sapateiro que eu gosto muito da história dele, ele é muito bem sucedido em Belo Horizonte, e na entrada da sapataria, ele tem na parede escrito bem assim, eu não faço sapatos para pessoas, eu faço sapato para Deus. Rapaz, aquilo para mim, eu falei, caraca, forte. Por quê? E eu conversando um pouco com ele, ele falou bem assim, Rodrigo, porque eu entendi que tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Por isso que eu estou dizendo que o problema não é você trabalhar, é você entender que você nasceu para a glória de Deus. E como você entende isso? Tendo uma visão clara de quem você é em Cristo Jesus, para onde você está indo. Por que você é um líder de célula? Por que você tem que ganhar pessoas para Jesus? Para isso você precisa entender e ter uma visão clara de quem você é em Cristo Jesus. E eu conversando com ele, ele falou uma coisa muito bacana. E era bacana porque o sapato dele era muito famoso ali, né? E muito bem feito. As pessoas tinham até assim, vamos dizer assim, dó de usar, porque de tão bem feito que era o sapato. E aonde estava a excelência disso? É porque ele entendeu que ele fazia sapato não somente para as pessoas, mas para Deus.
Já pensou, querido, se nós entendêssemos como igreja que tudo que nós formos fazer fosse para a glória de Deus? Se você canta, cara, canta para a glória de Deus. Se você toca para a glória de Deus, cara. Se você trabalha para a glória de Deus, cara. Se você é um esposo, uma esposa, seja um esposo e uma esposa para a glória de Deus. Sabe por quê, querido? É muito mais do que cantar, do que ser um profissional. Tudo é pela glória de Deus. Por quê? O foco do Senhor é que tudo que for gerado para a glória de Deus não pare em nós. O sonho de Deus é que a nossa geração, essa geração que nós oramos aqui, é que eles possam levar a glória de Deus, que os nossos filhos sejam possam levar a glória de Deus muito mais longe. Então, tudo que você for fazer, querido, faça para a glória de Deus. Eu acho muito bacana, porque esses dias a Ana Clara virou para mim e falou bem assim, eu estava já cansado, estava indo deitar, e ela pegou na nossa mãozinha, falou, papai, mamãe, eu falei, o que foi, Ana Clara? Nós esquecemos de orar. Eu falei, amém. Levantei, chamei a Dai e falei, vamos orar. Porque de alguma forma, eu estou influenciando ela, para que a glória de Deus seja perpetuada nas próximas gerações. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei de que família você veio, mas você é responsável de colocar a casa em ordem. Você é responsável por perpetuar a glória de Deus. Sabe por que Deus começou com você, querido? Porque Deus sempre vai escolher o menorzinho da casa. Deus sempre vai chamar aqueles que não são para confundir os que são. Eu sei que você fala, poxa, eu não tenho condições nenhuma, eu não sei nem como vai fazer. Mas quando você coloca a sua vida diante do altar de Deus, Ele faz todas as coisas. Ele pode fazer novo e de novo, querido. Então eu oro, querido, que você pode ter vindo de um lar disfuncional, de uma família disfuncional. Mas eu oro que quando você se posicione e quando você entende quem você é em Cristo Jesus, a sua próxima geração vai ser uma geração de adoradores. As pessoas entendiam que para quebrar maldição hereditária era uma oração forte. Aí, Júnior, procurava um profeta, um ungidão. Ora por mim aqui, para que Deus quebre essa maldição na minha vida. Deixa eu te falar, meu irmão, não existe isso. Existem mulheres e homens de Deus dispostas a viver os sonhos de Deus, a colocar a casa em ordem, a começar a estabelecer o trono de adoração dentro da sua casa. E as atitudes que os meus pais tiveram comigo vão ser, sabe, só como eu posso dizer, um aprendizado para que eu não possa perpetuar aquilo sobre a minha casa. Então, se você veio de uma casa disfuncional em que seus pais não falavam que te amam, que te amavam, comece a falar com o teu filho o quanto você ama. Se você veio de uma família que seus pais eram religiosos e não oravam, comece a colocar Jesus lá no centro. Você vai ser uma casa aonde a presença do Espírito Santo de Deus vai ser real lá naquela casa. Aonde, cara, os seus filhos vão perpetuar aquilo que você está vivenciando. E você vai viver os sonhos de Deus. Então deixa eu te falar, colocar a casa em ordem dá trabalho.
Então se levanta, saia da inércia e comece a adorar a Jesus na sua casa. Comece a levantar um altar. Ninguém vai fazer isso, querido. É muito bom essa atmosfera aqui, nós adorarmos a Jesus. Como é maravilhoso, como é poderoso. Que Ele cresça, que eu diminua, que eu desapareça, que eu me constranja. Mas como é poderoso, querido, quando você tranca o teu quarto e você faz esse mesmo clamor e a tua adoração está ali no seu secreto com Deus. É muito poderoso, querido, quando você entra na tua casa e começa a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você começa a quebrar as maldições hereditárias com as suas atitudes e não com uma oração forte. Quando você começa a colocar em ordem, se a sua família proclamava palavras de maldição, você vai começar a proclamar palavras de bênção sobre a tua casa. Sobre o teu casamento, não só proclamar, mas a vivenciar e colocar em prática. E isso é poderoso, querido, porque transforma qualquer ambiente. E aí você vai começar a ver que a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne ou contra sangue, mas contra potestades do reino espiritual. Então você vai começar a ver, querido, que a sua guerra, a sua batalha não é contra o teu esposo ou contra a tua esposa. Mas eu não consigo mudar. Quem disse que você precisa mudar alguém? Você precisa mudar a si mesmo. A gente não muda ninguém, querido. É por isso que muitas vezes nós perdemos a visão, porque nós olhamos, sabe, no âmbito, sabe, pessoal. E na verdade Deus quer te levar para lugares celestiais, mas a sua visão precisa ser aguçada, a sua visão precisa ser ampliada. Eu quero que você entenda que essa batalha que você está passando não é contra a pessoa. Pastor, mas como que eu faço? A palavra de Deus fala que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Pastor, como que eu tenho que fazer? Você não tem que brigar, você só tem que levantar um altar maior de adoração. Você só tem que começar, não só as suas ações, mas suas reações tem que parecer com as reações que Jesus faria. Eu faço uma pergunta muito simples para mim e para você. No seu lugar, o que faria Jesus? No nosso lugar, o que faria Jesus? Todo mundo quer uma casa reformada, todo mundo quer um ambiente bacana, mas ninguém quer convidar o Espírito Santo. Vem cá me ajudar, Senhor. Coloca a minha casa em ordem. Me ajuda a fazer aquilo que eu não consigo fazer. Então, queridos, para nós termos e começarmos a colocarmos a nossa casa em ordem, nós precisamos convidar o Espírito Santo. Jesus, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Para isso nós não podemos perder a visão. Então tenha uma visão clara daquilo que Deus tem para você. Amém? Você está aí? Amém. Glória a Deus. Fecha os seus olhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, Tu és santo, Jesus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Tua glória e todo Teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça,
que eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servos. Aleluia, Espírito Santo, essa igreja é tua, Pai. Tudo que nós somos e temos é para o teu louvor, Jesus. Mais de ti, Espírito Santo. Aleluias, aleluias. Aleluias. Você está aí, querido? Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Segundo tópico que eu quero falar com você é que Jesus é o chefe. A segunda coisa é reconhecer a chefia de Jesus. Cada um quer fazer a sua própria vontade, mas veja o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Queridos, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Colocar a casa em ordem é trazer a realidade e à tona e reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Muitos conhecem Jesus como Salvador. Ele não é somente o Salvador, antes ele é Senhor. A palavra Senhor significa amo, dono, chefe, soberano máximo, máxima autoridade. Quando dizemos Jesus é o Senhor, isso significa reconhecer de que todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Nós que queremos colocar a casa em ordem, querido, nós precisamos ter uma visão. Segundo, nós precisamos reconhecer que Ele é o chefe, é Ele que manda, Ele é a autoridade máxima. Deixa eu fazer uma pergunta. As decisões da sua vida, você pergunta para Ele? Ou você toma e depois você vem perguntar para Ele: Jesus, resolve aí que o B.O. é seu. Porque quando eu estou falando de casa, querido, eu não estou falando de casa física, eu estou falando de casa, habitação do Espírito Santo, eu e você. Porque nós somos morada do Espírito Santo. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 3, 16 diz assim: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, querido, será que você tem dado o senhorio da sua casa para o Senhor? Será que você tem dado a direção? Será que você tem dado, sabe, a chave, o controle da sua vida nas mãos do Senhor? Será que quando você canta aqui, sabe, Ele é o único Senhor, que Ele cresça, que eu diminua? Será que de fato você tem perguntado a Ele quais as decisões que você precisa tomar? Quais as direções, sabe, que você... Senhor, será que você para perguntar: Jesus, o que eu preciso fazer? Senhor, qual direção seguir? Ou você simplesmente toma a decisão e depois que a decisão já está tomada, você pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu quero, o que a gente pode fazer? Que tal você, a partir de hoje, começar a colocar a Jesus como Senhor da sua casa, como dono da sua casa, como, sabe, o centro da sua vida?
Aleluia. Terceira verdade que nós precisamos conhecer: conhecimento de Deus através da sua palavra. Amém, querido? Efésios capítulo 1, versículo 17 e 19 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos o vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais riqueza da glória da sua herança nos santos, e ao qual é sobre excelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Muitos não querem conhecer a Deus, e por isso a vida fica fora de foco. Jesus é o centro da nossa fé, e conhecer a Jesus é tudo que precisamos. Querido, se nós queremos colocar a casa em ordem, nós precisamos colocar isso como prioridade na nossa vida. Nós precisamos conhecer Jesus, querido, através da sua palavra. Quem é Jesus para nós? Não somente nos alimentarmos, sabe, das células, dos cultos, é a bênção, querido. Não estou dizendo que é ruim, muito pelo contrário. É tão bom e quanto suave é que nós vivemos em união. Mas mais do que isso, você precisa ter um relacionamento com o Senhor através da sua palavra, conhecer Jesus através da sua palavra, ter intimidade com o Senhor através da sua palavra. Em Salmos capítulo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem que se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, ao qual dá o seu fruto no tempo certo, e as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, querido, se você quer que a sua casa esteja em ordem, você precisa conhecer o Deus da palavra, o Deus que pode mudar todas as coisas. Sabe que não adianta você simplesmente querer mudar as coisas de lugar. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, nós lemos ali a história de Zaqueu, um publicano que queria conhecer quem era Jesus. A palavra de Deus fala bem assim, que ele não se importou com a dificuldade, ele não se importou, sabe, com a multidão que estava ali. O coração de Zaqueu estava voltado na seguinte questão: eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Ele. Será que o teu coração tem se voltado para isso? Em conhecer o Deus da palavra, o Deus que pode mudar todas as coisas? Zaqueu, ele não se importou com a figueira brava, ele subiu naquela figueira, e aquilo chamou a atenção de Jesus. E Jesus virou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. E eu acho muito interessante, depois você lê lá, que a primeira coisa que, quando eles estavam ceando, quando eles estavam ali participando da ceia, a primeira coisa que Zaqueu falou com Jesus: Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 3 vezes mais. E Jesus declara: hoje chegou salvação nessa casa. Sabe por quê, querido? Aonde Jesus chega, tem que haver mudanças de atitudes. Uma casa que está em reforma, um ambiente que está em reforma vai dar trabalho, mas sabe, não tem como, você não vai agir da mesma forma que você agia anteriormente. Você colocou uma bancada de granito lá, agora você vai ter todo cuidado com aquele granito. A pessoa vai chegar e você vai falar: nossa, peraí, não faz desse jeito não.
E se a gente quer mudar a nossa vida, eu creio, querido, que nós queremos, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas deixa eu te falar, não vai mudar se nós não tivermos uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Porque a primeira coisa que Zaqueu falou com Jesus, Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu decido restituir. Será que você está disposto a viver isso? Será que você está disposto a sair da sua zona de conforto, a chamar Jesus para dentro e falar, Jesus, muda aqui o que tem que mudar aqui dentro? Muda, Jesus. Eu tenho dificuldade de falar que amo, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de te conhecer mais profundamente. Eu quero te conhecer profundamente. Jesus, eu tenho dificuldade de liberar perdão. A minha família vem dessa geração de ser rancoroso, Senhor, mas não, eu quero uma mudança de vida. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tinha tantas feridas e continuo tendo, querido, tantas coisas para serem mudadas, mas eu não sou mais quem eu era. Quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, o quanto eu era ruim, mas hoje eu estou vivendo em novidade de vida, constantemente. Porque a vida, cara, com Deus, é uma vida de novidade de vida. Não é porque, sabe, você conhece Jesus e você chegou num ponto que você é perfeito, não. Isso é estagnação espiritual. Porque a vida com Deus sempre, querido, é uma vida de avançarmos para dentro daquilo que Deus quer. Se você está vindo para a igreja e nada muda na sua vida, tem alguma coisa de errado. Se você ora, e a sua oração não muda você, tem alguma coisa de errado. Nós precisamos conhecer o Deus que transforma, o Deus que muda, mas não somente de palavras, mas sim com atitudes. Eu lembro que na minha casa, eu declarei que por parte da minha família, muitos casais não são casados mais. Eu falei, Jesus, na minha família, no meu casamento, não vai haver separação. Porque se depender de mim, Espírito Santo, pode mudar o que o Senhor quiser, quebra o que o Senhor quiser quebrar. Mas a minha geração, a minha descendência não vai viver essa maldição. Eu vou viver o sacerdócio que o Senhor quer para mim. Eu vou viver o melhor dessa terra. Se eles não orarem, eu vou orar, Jesus. Se eles não viveram a plenitude do Evangelho, se eles não te conheceram de verdade, eu quero te conhecer. Eu quero que a minha filha, eu quero que a minha geração progrida, eu quero que a minha geração avance, eu quero que quando eu morrer, sabe, eu seja, sabe, uma semente, para que quando eu olhar para trás, eu falei, valeu a pena. E eu queria muito, eu falo muito sobre isso, né, sobre o meu pai, eu queria muito que meu pai me visse hoje, pregando a palavra do Senhor, porque ele orou muito por isso, cara. Ele orou muito por isso. E hoje eu sou resultado de oração de alguém. Talvez você está aqui e você não sabe, mas você é resultado de oração de alguém. E você não sabe, mas talvez Deus está te chamando para que você continue orando por uma pessoa que você fala, não tem mais jeito, mas continue orando. Continue pagando preço, continue, querido, porque no momento certo vai florescer. E o quarto e o último, para a gente concluir, nós nascemos para adorar ao Senhor. Você nasceu para adorar ao Senhor, querido. Tudo é para adoração ao Senhor. Sabe lá no seu serviço, quando você é tentado, sabe quando você é questionado, quando você é caluniado, quando você reage, cara, de uma forma que o nome do Senhor é glorificado,
você entende que foi para isso que você nasceu. Lá no serviço, quando eu estou lá no volante do ônibus, e as pessoas falam bem assim, eu sempre saio do ônibus, né, e fico lá embaixo recebendo os funcionários, falo boa tarde, Deus abençoe, bom descanso, e ninguém faz isso lá. E de alguma forma isso começou a incomodar alguns que não fazem, porque quando você sai da caixinha, sempre você vai incomodar quem não faz nada. Mas eu não faço isso para que as pessoas batam tapinha nas minhas costas, não. Eu faço porque eu entendi que eu não sou um motorista, eu sou um pastor que estou exercendo a função de motorista. Talvez o que falta em você é entender que você é uma mãe ou um pai que está exercendo a função de paternidade, mas que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que Deus te chamou para ser um grande homem de Deus, um profeta. Aí você fica na mediocridade, achando que não, eu só vou fazer o que me convém fazer. Saia do lugar de comodidade. Se você quer viver o extraordinário, você tem que sair do lugar comum, querido. Não tem como você viver o extraordinário na zona de conforto. Comece a fazer, sabe, além do que Deus te chamou para fazer. Comece a fazer mais. Eu poderia ficar sentado ali no meu volante, mas não, eu saio, pego na mão daqueles irmãos, meu irmão, Deus te abençoe, bom descanso. Meu irmão, bom dia, como que você está? Deus te abençoe. E tem uns que nem respondem, mas eu dou assim mesmo, bom dia, meu irmão, Deus te abençoe. Tem uns que nem respondem, cara, olha com cara feio, foi bom dia, queridão lindo, queridão, né? Queridão, bom dia. Mas deixa eu te falar, de alguma forma, eu nunca falei que eu sou pastor, mas de alguma forma, as minhas atitudes começaram a denunciar quem eu era. Aí quando alguém perguntou, alguém sabe orar? Alguém falou lá, chama o Rodrigo para orar. Eu não queria que fosse assim, porque é natural. Sabe o que Deus está falando para mim, para você, é que talvez se você sair da zona de conforto, vai começar a ser natural, as pessoas começarem a olhar para você, ali vai uma grande mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, chama Lohan para orar, porque é um homem de Deus. Por quê? Porque as suas atitudes condizem com alguém que parecem com Deus. Colocar a casa em ordem dá trabalho, mas vale muito a pena. Eu talvez não vou ver os frutos do meu trabalho, mas eu creio que a minha filha vai muito além do que eu posso imaginar. Eu creio que o que eu estou semeando agora, eu estou tendo trabalho para colocar a casa em ordem, sabe? Dá trabalho, levantar de madrugada para orar, dá trabalho, querido. O pastor fala bem assim, durma menos, para que alguém durma mais. Muitas vezes você acorda de madrugada e você volta a dormir. É Deus te despertando para orar e você não tem dado ouvidos. Deus tem chamado você para sair do convencional, sabe? Sair do lugar comum. Porque nós estamos no ano do extraordinário. E Deus tem nos chamado, cara, para ter atitudes extraordinárias. Queria que você já se colocasse de pé. Deus te chamou para colocar a casa em ordem. Nós vamos viver o extraordinário, e o extraordinário começa dentro de nós. Nós podemos sim experimentar o extraordinário do Senhor, mas precisamos colocar a casa em ordem. Será que você pode colocar a mão no teu coração aí nessa noite? Comece a declarar para o Senhor: Senhor, eu decido colocar a casa em ordem. Eu decido, Jesus, eu decido, Deus, ampliar a minha visão.
eu tinha perdido a visão de quem eu era no Senhor. Eu tinha perdido, Pai, ó Deus, a visão de tudo que o Senhor tem para mim. Mas eu decido colocar a casa em ordem, Jesus. Jesus, eu decido, Pai, te conhecer. Eu decido, ó Deus, a entregar o domínio, Pai, o senhorio da minha casa diante do Senhor. Eu reconheço que eu tenho tomado atitudes, ó Pai, pela minha própria força, pelo meu próprio entendimento. Mas hoje, Pai, eu reconheço que a casa é tua, que o senhorio é teu, Jesus. Eu reconheço, Jesus, que eu não tenho, ó Deus, experimentado do Deus da palavra. Eu conheço de ouvir falar, mas hoje, ó Deus, os meus olhos querem te ver. Eu reconheço, Pai, que eu tenho, ó Deus, lutado com as minhas próprias forças, Pai. Mas hoje eu reconheço, Pai, ó Deus, que eu quero conhecer esse Deus que muda a história. Esse Deus que pode, ó Deus, não só mudar a minha história, mas mudar a minha geração, mudar a minha descendência, Pai. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero saber quem o Senhor é em mim. Pai, eu quero, ó Deus, continuar. Eu quero, ó Deus, viver uma vida de adoração ao Senhor. Eu quero que a minha vida, Jesus, seja para o louvor da tua glória. Jesus, eu reconheço que as minhas atitudes não condizem, Pai Deus, com um verdadeiro adorador. É muito mais do que cantar uma canção. É muito mais, ó Deus, do que tocar uma canção. Ó Deus, é ser um adorador. Não importam as circunstâncias, não importa, ó Deus, o local geográfico. É entender, ó Pai, que nós nascemos para te adorar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Jesus, eu te entrego a minha casa. Eu te entrego, ó Deus, a minha vida diante do teu altar, Jesus. Fique à vontade, Jesus. Você pode convidar o Espírito Santo para a tua casa nessa noite. Você pode, com as suas próprias palavras, declarar: Jesus, a minha casa é tua. Você pode começar a declarar: Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode começar a declarar: Jesus, se depender de mim, Jesus, custe o que custar, ó Deus, eu vou, ó Deus, viver, ó Deus, o extraordinário de Deus. Eu vou colocar a casa em ordem, Jesus, eu vou colocar. E eu não consigo, eu reconheço que eu não consigo sozinho. Jesus, eu reconheço, Pai, ó Deus, que sem o Senhor eu não consigo. Mas, ó Deus, com o Senhor, ó Deus, eu sei que o Senhor, ó Deus, pode todas as coisas. E operando o nosso Deus, quem impedirá? Eu reconheço, Pai, que o Senhor é o meu Senhor. Eu reconheço, ó Deus, que o Senhor é o dono de tudo, Pai. Por isso, Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a Deus a minha casa em tuas mãos, Jesus. Aleluia. Tu aqui. Declara isso. A casa é tua.